Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. E hoje eu vou registrar algo que, para mim, foi de grande importância para essa minha expansão de consciência, para o meu autoconhecimento, para eu poder estar alavancando aí na minha prosperidade, que foi olhar para a relação entre eu e minha mãe e meu pai. Bom, eu imagino, né, que muitas pessoas, imagino não, mas corrigindo, eu acredito, né, que porque assim, eu conheço algumas pessoas que não têm problemas com a mãe e com o pai, que tem uma relação muito agradável, muito feliz, mas eu acho que a maioria das pessoas tem uns probleminhas aí que envolvem a mãe e o pai, né? Por vários motivos. Sejam eles porque tiveram pais muito rígidos, ou os pais foram muito liberais, ou até mesmo, né? Pode ser o seu caso, que não conheceu os seus pais. E o que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre a espiritualidade e procurar, né, no YouTube vídeos que me auxiliassem nesse meu processo, apareceu um vídeo da Louise Hay ensinando uma técnica que estaria curando qualquer coisa que pudesse estar impedindo da gente, da pessoa, né, no meu caso eu, de aceitar a minha mãe e meu pai como eles são. Bom, eu não sei se você que me vê tem algum tipo de, não vou dizer problema, mas vamos dizer assim, contradições. Contradições, né, com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com os dois. No meu caso, foi com os dois. Não tem nada a ver com amor. Eu sempre amei muito minha mãe e meu pai, sempre respeitei muito eles, mesmo porque a minha mãe era bem brava e o meu pai eu também achava, eu sempre vi meu pai e minha mãe como pessoas muito fortes e bravos até, né? E eu cresci com esse tipo de visão. Meus pais são separados, eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. E assim, a minha mãe, ela não era uma pessoa muito carinhosa. E lógico que eu fui entendendo isso depois que eu comecei a olhar para minha mãe de uma forma diferente, que veio depois desse exercício. E eu também não tive muito contato com o meu pai na minha infância. Eles não tinham uma relação muito amigáveis depois, né, da separação, do divórcio. Então, o meu pai eu não via, e a minha mãe ela não era uma pessoa muito carinhosa, né? Ela era uma pessoa brava que se tivesse que bater ela batia e gritava. Eu fui entender muita coisa, ficou muito mais claro para mim depois que eu me tornei mãe, porque eu muitas vezes repeti é, coisas que minha mãe fazia comigo, como por exemplo gritar, né, xingar. Então eu comecei a me ver muito como a minha mãe e isso me causava um grande desconforto. E isso aconteceu logo depois, assim, que eu fui mãe, quando minha filha já começou a andar, a falar, tem aquela fase da criança que começa a testar os pais, e eu via que eu era uma pessoa até, de certa forma, um pouco agressiva.
E eu não entendia isso, e eu não queria ser assim, e isso me causava um desconforto muito grande. E aí a culpa ia crescendo dentro de mim, e obviamente esse foi um dos motivos, né, que me levaram até a síndrome do pânico. Porque, né, como eu já disse aí nos vídeos anteriores, a culpa ela abaixa bastante a nossa vibração, coloca a gente num lugar que não é legal. E aí eu procurando, né, vídeos no YouTube, eu encontrei a Louise Hay, que a Louise Hay, ela, se você já ouviu falar, você sabe quem é a Louise Hay, que é uma pessoa maravilhosa, mas se você não a conhece, procura aí no YouTube, tem bastante material que ela deixou. Ela já desencarnou, não faz muito tempo, mas ela ajudou muita gente, né? Muita gente mesmo, pessoa iluminada. E aí ela ensina uma técnica que é fantástica e que eu vou registrar aqui hoje. Se você tem alguma coisa que te incomoda, só o fato de você não querer ser como a sua mãe ou como o seu pai, já diz muito sobre você ter que curar isso. Porque, de fato, nós não somos nossa mãe, nem nosso pai, nem nossos avós. Só que a gente acaba tendo uma repetição de padrões dos nossos ancestrais. E quando a gente é criança, até os 7 anos de idade, a gente tem uma mente que é como se fosse uma esponjinha, absorve tudo e não filtra nada. Então, tudo que a gente escuta fica sendo como uma verdade. E quanto menos a gente percebe, aquilo vem à tona. E aí a gente não gosta, né, muitas vezes não gosta desse comportamento, né, que a gente tem. E geralmente acontece isso, né? Quando a gente não quer ser, ou eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero ser como o meu pai. Ou se, por exemplo, a gente se sente rejeitado ou não amado, até mesmo abandonado, né? Esses tipos de sentimentos, eles vão gerando na nossa emoções que se a gente não trabalha, esse tipo de é uma sombra que vai crescendo em torno da gente, né? E uma hora isso daí pode te cobrir completamente, como fazer você chegar até o fundo do poço, como no meu caso, eu me vi no fundo do poço. Quando eu tive a síndrome do pânico, depois eu, como eu não aceitava isso, eu me xingava muito. Olha, eu falava coisas para mim que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Você faz isso com você? Como é que você se trata? E aí um dia eu falei assim: eu não tenho mais como descer. Daqui é só subir. E foi aí que começou, né? Aparecer várias coisas legais para mim. E esse dia que eu assisti esse vídeo da Louise Hay, depois que eu fiz essa técnica, eu apliquei essa técnica várias vezes. Quanto mais eu aplicava, mais eu me sentia bem, porque é algo que é muito simples e é muito fácil. Né? Não precisa nem de meditação, aquela coisa é muito fácil mesmo. Como é que ela ensina? Eu não vou falar detalhadamente, mesmo porque eu não busquei esse vídeo, né? Eu só tô deixando aí para você, se você tiver mais vontade de se aprofundar nesse assunto, você vai encontrar. Me perdoa, eu não sei o nome do vídeo, mas é algo assim. Você vai
Se você tem facilidade de visualizar de olhos abertos, fica à vontade. Você pode fazer, né, um exercício de respiração para você dar um comando para o seu corpo, para ele relaxar, né, para você entrar num estado mais tranquilo, para você estar fazendo esse exercício. Ou simplesmente fecha os olhos e imagina. Eu vou ensinar aqui e depois você pode fazer essa técnica, tá? Se for, se você achar que vai te fazer bem. Para mim, me fez muito bem, tá? Por isso que eu tô trazendo aqui hoje. Você fecha os seus olhos e você imagina o seu pai criança. Visualiza o seu pai como uma criança diante de você. Mais ou menos ali uma criança de 3 ou 4 anos. Então, pensa aí no seu pai, bem criança, uma criança de 3 ou 4 anos. Aí você vai começar a imaginar o seu pai ficando bem pequenininho. Ele vai ficando bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, que ele cabe na palma da sua mão. Quando ele estiver bem pequenininho, que ele cabe na palma da sua mão, você pega o seu pai, criança, e coloca no seu coração. Aí você imagina sua mãe, criança também, com essa idade de 3 ou 4 anos. E vai olhar para sua mãe e você vai imaginar ela ficando bem pequenininha, bem pequenininha. Aí você pega a sua mãe, põe ela na palma da sua mão, bem pequenininha, e também coloca ela lá dentro do seu coração. E toda vez que você se sente triste com o seu pai ou com a sua mãe, você vai lembrar que eles foram crianças também e tiveram pais também. E você vai olhar para eles aqui dentro do seu coração como crianças. Eu não sei, tá, se a Louise Hay, ela fez o exercício do jeito que depois eu fui fazendo, porque a gente vai recebendo intuição. Quando você abre um canal para o seu eu superior, tá trazendo para você o que você precisa. E aí, como que eu fazia esse exercício? Eu também me imaginava pequenininha, criança dentro do meu coração. E aí, se eu tivesse algum problema, assim, alguma coisa vai que eu não me sentisse bem com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com os dois, eu me imaginava também pequenininha dentro do meu coração e eu pegava na mão deles e nessa imaginação, nessa meditação criativa, porque não deixa de ser uma meditação, né? Porque a meditação não é você ficar sentado lá, é também, mas não necessariamente você precisa fazer, é, sabe, um ritual para meditar, acender incenso, ficar ali na posição de lótus. Simplesmente você quer fazer uma meditação, você sentiu que está naquele momento? É aquele momento, só existe o agora. Então, o que eu faço? Às vezes eu estou lavando louça, cozinhando, gente, qualquer coisa, tá? Eu paro, simplesmente paro, fecho meus olhos e entro naquilo, porque é neste momento que a nossa centelha, o nosso eu superior, está falando com a gente. Então, vai trazer coisas que servem para você. A gente vê muito o que acontece aí com os outros, isso serve de dicas, direcionam a gente. Mas o seu caminho, o meu caminho é o meu caminho, né? Cada um tem o seu caminho, porque cada um tem a sua história. E falando em história, a gente. O que é que assim, eu aprendi, né? O que, que eu aprendi? Que a minha mãe, ela teve uma mãe e um pai, a minha mãe e o meu pai, né? Eles tiveram pais também. E meus avós, eles também foram crianças e também tiveram pais.
Então, no começo do vídeo, quando eu disse que eu me via muito assim como a minha mãe, e eu não gostava, porque minha mãe ela era meio brava, assim, ela xingava, batia, aquela coisa, né, gente, de. Tem gente que ainda faz isso hoje, mas antigamente era muito mais, né? E como eles têm também uma história, né? Eles vão repetir padrões. E se você parar para olhar como é que era o mundo há 100 anos atrás, 100 anos atrás, vai, quando a gente assiste um filme, uma novela, né, que está retratando aquela época, era muito difícil. Né, era muito difícil. Primeiro que não tinha quase tanta informação. As informações chegavam de pais para filhos, né? E eu acho que devia ser assim muito difícil, porque o homem ele tinha que ser o provedor da família, ele tinha que trazer o dinheiro para casa, ele tinha que fazer e acontecer e aquela responsabilidade toda. E a mulher, ela tinha que cuidar dos filhos e tinha que ficar ali na casa. Ah, gente, eu não vou entrar em detalhes para não gerar nenhum tipo de. Cada um tem um pensamento em relação sobre isso e sobre essas épocas, né? E não é, a intenção não é isso, é só mesmo aqui trazendo que a gente deve honrar, né, a história dos nossos pais. E até assim, alguns anos atrás, eu quase não falava com meu pai. Eu fiquei 6 anos sem ver meu pai. E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício, que não faz tanto tempo, né? Eu comecei a enxergar para ele minha avó uma vez me deu uma foto dele pequenininho, com essa idade aí, de 3 ou 4 anos. E na foto ele já estava todo emburradinho. Então, meu avô foi um homem bem rígido mesmo com ele, né? Ele também deve ter tido um pai muito rígido, que teve um pai muito rígido, sabe? E aí eu passei a olhar para o meu pai também de uma forma diferente. E eu acho que ele não entende nada, mas um dia eu mandei uma mensagem para ele dizendo: Pai, eu te amo e eu honro a sua história. E, gente, parece mágica. Parece mágica porque ó, não vai acontecer, nada acontece da noite para o dia, porque o universo, né, Deus, a fonte criadora, as coisas, as causalidades, precisam de um tempo para fazer os ajustes necessários. E se a gente faz de coração e solta, e deixa, simplesmente entrega nas mãos de Deus, do nosso eu superior, da nossa centelha divina, as coisas vão acontecendo, vão se ajustando, vão se corrigindo. Se você tem essa intenção, eu tinha uma intenção muito grande de ficar bem com meu pai, porque eu tinha muito medo do meu pai. Eu tinha medo de mandar até mensagem escrita para ele. E quem chamou minha atenção uma vez sobre isso foi até o meu marido, que ele falou assim para mim: Lília, por que você muda a voz para falar com o seu pai? E eu nunca tinha percebido isso. E depois isso me chamou a atenção para uma outra coisa, que eu nunca era eu mesma quando eu estava na frente do meu pai. Meu pai não sabia quem eu era de verdade, porque eu estava sempre com uma máscara, né? Estava sempre querendo ser alguém que eu achava que ele ia gostar mais. E isso também fez com que não tivesse essa proximidade, porque não era uma coisa verdadeira. E depois que eu fiz esse exercício, a minha mãe já é desencarnada. Então, mas assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em vida após a morte e eu acredito que o amor não tem distância, energia não tem distância. Eu converso com a minha mãe e eu tenho certeza que ela me escuta, não tenho clarividência ainda, não sei, né, de repente, mas
Com o meu pai foi assim que aconteceu. Ele ainda está vivo e saudável, né? Então eu pude trabalhar isso com ele ainda nessa experiência de estar curando. E ainda estou, porque meu pai trabalha muito. Ele é uma pessoa que ele é realmente muito ocupada e hoje, ai, é tão libertador, porque eu sei que não é comigo, não é comigo, né? Então isso traz assim, ai, um acolhimento tão gostoso, sabe? A gente saber que meu pai me ama do jeito dele e eu aceito e tá tudo bem. E minha mãe também me ama, né? Do jeito dela e eu aceito e tá tudo bem. Então eu honro de verdade, verdadeiramente, profundamente a história, a vida, a jornada da minha mãe e do meu pai. E eu agradeço todos os dias por eles terem sido um portal para que eu pudesse vir para cá, né? Estar viva. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui e não estaria nesse meu processo de expansão de consciência, esse processo de autoconhecimento, e nem estaria aqui também trazendo, né, esses exercícios que foram tão maravilhosos para mim. E quanto mais eu faço e mais eu falo deles, mais eu sinto a cura acontecendo. E se você, né, que está me vendo, se você está aqui nesse vídeo, é porque você também está buscando isso, né? Esse autoconhecimento, essa expansão de consciência. Você também sentiu esse chamado, né? Porque não é qualquer pessoa que assiste vídeos assim, né? Não, são pessoas, as pessoas que estão buscando saber o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, o que eu vim fazer aqui. Vão buscar realmente vão buscar essas respostas, né? Em forma de um vídeo, na forma de um livro, e a resposta sempre vem, sempre vem. Então é isso. Quis registrar aqui essa maravilhosa técnica que eu aprendi, que até emociona, que é a cura com a nossa mãe, com o nosso pai, entendendo que eles também tiveram pais, que os pais deles também tiveram pais. E se você também já é mãe ou pai, a gente sabe que às vezes não é do jeito que a gente gostaria. A gente está sempre querendo ser melhor. Mas às vezes a gente repete, né, os erros. Os não erros, mas padrões, né? Padrões. Isso é muito importante, tá? Essa cura do pai e da mãe, porque tá totalmente ligado a a mãe, ela está totalmente ligada com a nutrição, esse amor que a gente dá pra gente, que pode dar pra gente, que é muito importante a gente se amar. Então a mãe está totalmente ligada a essa nutrição da gente com a gente mesmo. E o pai está totalmente ligado com a nossa parte financeira, nossa parte próspera, né? A união do pai e da mãe, se estiver em equilíbrio, a gente se ama e também cria uma vida mais próspera a cada dia. Então, eu espero ter contribuído com você hoje
e a sua cura também é a minha cura. Lembra sempre que você é muito, muito importante neste mundo, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.